Jesus anda sobre as águas. Mateus capítulo 14, versículo 24 e o versículo 30, esses dois versículos. Olha o que diz o versículo, irmão. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era... Versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Amém? Esses dois versículos, irmão, porque existe, irmão, uma coisa interessante quando nós estamos vindo à casa do Senhor para cultuar ao Senhor. Nesse período de adoração a Deus e culto, irmão Jonas até ensinou muito bem aqui sobre as 5 coisas importantes que há no culto. Uma delas é a palavra. Existe uma coisa importante quando se fala da palavra. Deus muitas vezes está falando porque nós no momento estamos precisando, ok? No momento estamos precisando, e muitas vezes Deus está falando, nos prevenindo para o dia de amanhã. Quantas vezes Deus está falando aqui, você diz: graças a Deus, essa mensagem. Às vezes você até imagina que, olha, está havendo alguma coisa errada. Você diz: olha, está havendo alguma coisa errada, porque todo esse assunto que o pregador está falando não está condizendo nada com a minha pessoa. Está tudo bem, está tudo ok, está mil maravilha, e você não percebe que alguém do teu lado está precisando daquela palavra. Aliás, a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela vem para fazer efeito naquilo que lhe apraz. Alguém vai precisar. E se você no momento ao ouvir a palavra não estiver dentro daquela mensagem, precisando daquela mensagem, escuta uma coisa: Deus trabalha também, vou repetir, com prevenção. Deus está então te dando uma palavra de prevenção, e o tema da mensagem que eu vou falar é sobre traumas psicológicos. O que é um trauma, irmão? Isso tocou forte no meu coração quando eu voltava a ler esse texto e meditar, e ler e reler e ler. O que é um trauma psicológico? Eu vou te dar um exemplo. O irmão sabe que eu trabalho há 18 anos, vai fazer 19 anos aí na rua, e eu entro por um lugar, irmão, que só Jesus entra comigo, viu? E eu saí do bairro, e quando eu saí, 2 moços me seguiram numa moto, me parou e fizeram o serviço que eles queriam fazer. Um deles ainda me ameaçou, puxou o revólver. Eu ainda consegui olhar para ele e falar: você mexeu com crente, e eu vou só orar por você. E ele foi embora, e ponto final. Mas o que eu quero trazer, o que é um trauma, irmão? Depois daquilo, irmão, meu caminho, meu trajeto, meu campo de trabalho, mas me veio um trauma. Ainda hoje, quando eu passo por aquele lugar, meu irmão, eu subo o vidro do carro, eu travo as 4 portas, porque lembro que no dia eu estava com o vidro aberto, e foi uma chance boa para o camarada, que ele foi direto lá no meu peito lá e me rendeu no meio, sabe, do trânsito. Então me veio um medo. O que é o trauma psicológico? É um medo. O medo do que, irmão? De você voltar a viver aquele problema que já passou. Isso é o trauma psicológico. Quantas pessoas que é curado, mas o medo continua dentro dele. Aí eu vou dizer para você que já recebeu a cura: vigie esse negócio para que não abra um espaço para o inimigo. Quando Jesus me curou, irmão, eu tenho dois testemunhos. Jesus me curou de 2 vezes do coração. Ninguém sabe disso aqui. Sopro terrível no coração, que eu me preparei nos últimos dias que eu tive aqueles ataques. Eu me preparei e falei na época para minha mãe e meu pai: olha, Jesus vai me levar, ele me trouxe de volta e ele vai me levar. Mas Deus usou na época um pastor e disse: não, tu vai fazer uma viagem. Nem sabia que vinha para São Paulo. Tu vai fazer uma viagem e Deus está nesse negócio. O Senhor me manda te dizer que Ele não vai te levar à eternidade dessa enfermidade. Dessa enfermidade não, Jesus vai te curar. E Jesus me curou mesmo. Mas eu disse: meu Deus, eu estou curado, então amém, confirma esse negócio. Jesus confirmou. Mas veio o trauma, o medo. Qualquer coisa que eu sentia no peito, eu colocava: vamos dizer, Jesus,
Aí eu preocupado para não vir a dúvida, disse: Jesus, não deixe a dúvida vir, porque tu me curou, eu dei testemunho diante da tua igreja, e eu não sou mentiroso, Jesus. E tu não é mentira também, tu é a verdade, então confirma esse negócio. E não deixa, eu repreendi o inimigo para que ele não colocasse dúvida em mim, e Deus nunca mais deixou o sopro vir ao meu coração. Isso faz aproximadamente, irmão, tinha 18 anos, já estou com 40 e algumas coisas, passou-se já 20 e tantos anos. Mas depois veio outro problema, arritmia cardíaca. Eu acordei de madrugada, a minha esposa com um barrigão desse tamanho, irmão, com essa cera desse tamanho, aquela mulher grávida parecia que era 3 crianças, irmão, era coisa forte na terra. Aí eu dizia: Jesus, acordei um dia de madrugada com a minha cama batendo, chacoalhando, mas de verdade, não estou fazendo nenhum exagero aqui, como uma vara verde. E eu disse: meu Deus, que tá? Eu acordei assustado. Eu disse: o que está acontecendo, meu Deus? Quando eu pus a mão aqui, irmão, isso eu estou falando perante Deus, não estou, aqui, irmão, é uma coisa séria, irmão. Quando eu pus a mão no peito, irmão, eu vou fazer o gesto para você entender. Isso aqui do meu peito, fazia isso aqui, irmão, assim, assim, Deus é testemunha, assim, ao ponto de quando eu pôr a mão no peito e ver o meu peito, assim, irmão, sem exagero, do jeito que eu estou fazendo isso aqui, a cama tremia comigo e ela pesada de barriga. E eu dizia: não, isso aqui não é coisa. Ela acordou assustada e disse: você não está bem? Eu disse: não, eu estou bem, calma, tranquila, eu estou bem, fique calma. Mas não deu tempo. Eu só disse para ela: chama teu irmão. Graças a Deus, Jesus me deu uns cunhados abençoados, o irmão conhece, cada um maior do que o outro. Eu desse tamanho, né? Eu disse: chama teu irmão, só isso, chama teu irmão, e eu estou bem. Quanto antes de eu chegar na porta da sala, eu caí. Me lembro acordando de madrugada no Regional Sul, por 3 vezes. Na última vez eu fiz também a oração disso, chamada oração do concerto, não sei, mas eu já estava preparado. Eu disse: Deus, eu estou nas tuas mãos, Senhor. A hora que o Senhor quiser, a vida não é minha, é tua. Preparei, fiz igual o rei Zedequias, né? Preparei ela em algumas coisas. Eu disse: se acontecer de eu ir embora, nisso aqui, você vai fazer assim, dá sequência, né? Pela irmã Cida ser uma mulher muito nervosa, preocupada, medrosa, algumas coisas eu gosto de preparar ela antes de acontecer. Ela: não, mas você não vai. Não, mas vamos se prevenir, porque já pela 3ª vez. Mas o que eu quero trazer é que me veio trauma psicológico, qualquer coisa, meu Deus. Ontem eu fui no dentista e eu vou fazer um tratamento meio sério, e precisou preencher um formulário desse tamanho, e lá estava algumas coisas. Quando foi para falar do coração, eu orei a Deus, irmão. Eu orei a Deus, porque lá estava dizendo: você já teve arritmia? Aí eu disse: Jesus, o que eu vou pôr aqui? Porque os médicos estão insistindo até hoje, irmão. O irmão Jonas me ajudou a fazer aí uma cirurgia, né? Me ajudou muito nessa última cirurgia de hérnia, e quase não fizeram a cirurgia, irmão, porque o moço lá como é que chama? Que da anestesia foi lá e disse: olha, está difícil seu caso aqui, talvez você não vai poder fazer. Eu disse: por quê? Porque foi constatado que você está com arritmia. Eu disse: eu não estou. Ele disse: tá, eu não estou, porque Jesus me curou, moço, pode operar. Ele: não, mas você está falando que Jesus lhe curou, mas eu estou vendo aqui, mas Jesus me curou, pode. Sabe por quê, irmão, essa luta com o médico? Talvez você: mas irmão, você estava rebelde, lutando com a medicina, com as autoridades da medicina. Eu digo: não estava lutando contra ele, estava lutando contra a dúvida. Cuidado, porque quando Jesus te dá algo, o inimigo vai lutar do outro lado para te pôr dúvida. E quando eu fui ontem por lá, eu disse: Jesus, eu vou colocar aqui um negócio, mas eu vou falar contigo aqui, sentado lá, sem ninguém entender, eu orando. Eu disse: ó Jesus, eu estou colocando assim, sabe, Jesus, por causa deles, não por causa da minha fé em ti, porque não vai mudar nada, não vai mudar nada, eu estou de posse da bênção. Mas trauma, irmão, ninguém escapa. Por isso que eu disse: se você não viveu, se prepare. Pastor sofreu, lembrei muito quando metade dessa palavra aqui, esses dias aí um problema, os irmãos sabem, mãe de Lúcia sofreu muito, né?
Como dormir depois de alguém entrar na tua casa, te ameaçar? Você vai deitar, o filme passa na sua cabeça. É o trauma psicológico, o medo de voltar àquele problema. Agora você vai entender por que, irmão, que eu li esses dois versículos. O primeiro versículo diz que o barco estava açoitado. O segundo diz, olha, mas sentindo o vento forte teve. Logo entendemos que Pedro não afundou porque ele não teve fé. A fé estava lá. Jesus só falou, homem de pouca fé. Ou seja, tu tem fé, é pouca, mas tu tem. É bem verdade que algumas interpretações de alguns pregadores até confirma e afirma que Pedro afundou porque ele duvidou de Jesus. Não, senhor, não, senhora. Ele não duvidou de Jesus, porque olha o texto, se Pedro tivesse com dúvida acerca de Jesus, ele não teria feito tal prova, ele não teria feito tal desafio. A prova que ele tinha fé, que ele disse, ó, é um fantasma, que eu já disse, meus amigos também já confirmaram, mas se é tu, manda que eu vá ter contigo. Então ele foi, então ele não tinha fé. Quando a Bíblia diz que Pedro duvidou, irmão, olha aqui para mim o que Deus me mostrou. Pedro duvidou dele próprio, da sua fé. Por isso que Jesus volta a mostrar para ele a fé. Homem de pequena fé, porque duvidaste? Por que tu não cresce nessa pequena fé? Por que não continuar se exercitando essa pequena fé? Então, irmão, muitas vezes você pede algo a Deus, e por incrível que pareça, irmão, em vez de nós olhar para o tamanho, há até um dizer popular no nosso meio, sim ou não? Que diz assim, para o teu... Como é que diz esse dizer? Até para o teu grande problema, diga que você tem, como é que é nunca diga para Deus que você tem um grande problema, né? Mas diga, obrigado, irmão, mas diga para o teu problema, é um dizer popular entre nós. Mas quantas vezes, irmão, o problema é maior do que Deus? Por causa do que, irmão? Do trauma. E quanto maior for a situação que você passar, maior é o trauma, ao ponto de não ser carochinha, oba-oba, que vai fazer você vencer. Só o Jesus de Pedro aqui, ó. Olha o que diz o versículo. Primeiro diz que durante a noite Pedro foi açoitado com seus amigos no barco. Agora Pedro andando sobre as águas, a Bíblia diz que ele teve medo. Por quê? Porque o vento bateu nele. Logo entendemos como seres humanos, não é difícil entender aqui a situação de Pedro, porque como ser humano logo entendemos que veio à mente de Pedro: será que é o vento que pegou eu com meus amigos no barco? Porque se foi ele, o vento não é brincadeira. Esse vento levantou uma tempestade, esse vento me açoitou a noite toda. Agora eu estou fora do barco. Então o pensamento do que ele já havia sofrido à noite voltou à mente. Pela madrugada, quando Jesus diz: vem, vem. É o último culto do ano de 2017, mas Deus colocou essa palavra no meu coração para você hoje. O Deus que te deu vitória diante desta situação é o Deus que vai entrar com você 2018, irmão. Eu quero falar com plena convicção na palavra de Jesus. Mesmo tendo pequena fé, mesmo não acreditando que por essa fé você vai ser capaz de vencer, acredite que o Deus que te trouxe até aqui é capaz de te levar até o meio, e
se você chegar até o meio, que é o momento mais difícil, Ele é capaz de te levar também até o fim. Descanse, acredite simplesmente no trabalhar de Deus. Irmão, foi difícil, eu tenho medo. Não tenha medo. Não tenha medo, assim diz o Senhor para ti nesta noite. Irmão, mas olha, irmão, tem pessoas aqui que não precisa, né? Não precisa falar. Eu estou olhando para ela e ela para mim. Que tu sabe como foi difícil na rachão da camandaça. Mas Jesus te trouxe no final de 2017. Machando a camandaça. Irmão, é tão lindo olhar para Jesus, irmão. Pastor, me deu 15 minutos, eu já passei. Irmão, vou parar por aqui. Mas, irmão, é tão lindo olhar para Jesus, que Jesus olha para Pedro, levanta Pedro e sara Pedro de uma enfermidade. Ele cura Pedro deste mal. Alguns dos traumas da vida eu já venci. Mas quantas vezes eu dobro o joelho e digo: Senhor, me guarda. Traumas da vida ninguém escapa. Jesus cura Pedro de um trauma psicológico. Eu vou fazer minha essas palavras, mas porque ao ler esse texto eu estava observando isso, e o Senhor me mostrando. Quando Jesus levanta Pedro da água, Jesus olha para Pedro, e é como se Ele está querendo dizer através do seu olhar para Pedro: tu teve medo desse vento que quis te destruir. Tu teve medo desse vento que quis virar o barco que você estava com teus amigos que ainda estão lá durante toda essa noite. E quando ele soprou sobre ti, tu não resististe. Está aí, Alexandre. Está aí a resposta. A Bíblia diz que o vento forte bateu, e quando bateu, Pedro desceu. Como quem diz assim: pronto, agora eu vou morrer. Sim. E o texto diz: socorre-me, Senhor. Porque olha só, irmão, você viver um problema uma vez é outra coisa, mas o problema é se repetir por duas vezes. Aí a coisa já muda na tua mente. Já muda, irmão. Trauma psicológico. Senhor, me guarda, Senhor. Senhor, me protege. E quando você fizer esse pedido, acredite piamente, irmão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, tu vai o quê? Descansa em Deus. E eu quero concluir aqui dizendo para você uma coisa: se você adentrou esse lugar sofrendo um trauma, tem pessoas aqui que quando vem a tua rachando a cama da série, a tua mente, aí você, olha, irmão, você treme, teu corpo se estremece. E eu estou tranquilo, irmão, porque Jesus já falou comigo. Porque Jesus já falou comigo, e Ele está falando com você. Calma, 2018 vai vir, muitas crises sobrevirão ainda, mas o Senhor te diz que assim como Ele te ajudou a vencer 2017, todas as tempestades, no ano 2018 também Ele te ajudará, e você não vai morrer. Fique em paz, em nome de Jesus de Nazaré.